Alguns assuntos parecem simples na superfície, mas, como um iceberg, o que vemos é apenas uma parte, a menor parte. Neste tipo de vídeo, mergulhamos camada por camada em temas controversos, esquecidos ou ocultos. A cada nível, as teorias se tornam mais obscuras, mais difíceis de provar, mas também mais provocadoras. Hoje, vamos explorar um iceberg sobre megaprojetos perdidos, abandonados e não construídos, onde cada ponto é uma peça de um quebra-cabeça maior. O objetivo não é encontrar respostas definitivas, mas enxergar o que talvez tenha sido deixado de lado. Eu sou o Dramelo e vamos começar. Em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, existe uma construção que se destaca de forma surreal no horizonte. O Hotel Yugyong, com 150 andares e uma altura de 330 metros, ele foi pensado para ser o maior hotel do mundo. A construção começou em 1987, durante uma época em que o regime norte-coreano queria mostrar ao mundo que também era capaz de realizar grandes feitos arquitetônicos. O problema é que, pouco depois, o país mergulhou em uma crise econômica séria. Sem dinheiro, a obra parou e o esqueleto do hotel ficou ali, dominando a paisagem como um gigante abandonado. Durante anos, o prédio nem tinha janelas, apenas uma estrutura concreta que parecia saída de um filme de ficção científica. Hoje em dia, o exterior foi reformado e revestido com vidro espelhado, mas o interior continua praticamente vazio. O hotel nunca funcionou de verdade e o prédio acabou virando um símbolo do contraste entre a ambição e a realidade no país. Uma obra monumental, mas sem utilidade. Conhecida também como Gukanjima, que significa Ilha Navio de Guerra, Hashima fica ao sul do Japão e foi um dos lugares mais densamente povoados do mundo. A ilha era basicamente uma cidade flutuante sobre uma mina de carvão. No auge, entre os anos 50 e 60, mais de 5.000 pessoas viviam ali, em prédios apertados e completamente cercados pelo mar. Com o tempo, o carvão deixou de ser a principal fonte de energia no Japão e a mina foi desativada em 1974. Os moradores foram embora, deixando tudo para trás: prédios, escolas, móveis. Hoje, a ilha está completamente abandonada, e seu visual decadente, com prédios desmoronando e a natureza retomando espaço, atrai tanto exploradores urbanos quanto cineastas. Hashima já apareceu em filmes como 007, Operação Skyfall, e virou símbolo do Japão industrial do século XX. Ao mesmo tempo, é um lembrete de como até locais cheios de vida podem se tornar fantasmas em pouco tempo. Pripyat é talvez a cidade fantasma mais conhecida do mundo. Fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, ela tinha uma população jovem, bem estruturada, com escolas, parques e até um parque de diversões pronto para ser inaugurado em maio de 1986. Mas, em 26 de abril daquele ano, o reator número 4 da usina explodiu, liberando uma enorme quantidade de radiação na região. A cidade foi evacuada às pressas no dia seguinte e os moradores deixaram tudo para trás. Até hoje, Pripyat permanece congelada no tempo como se o relógio tivesse parado nos anos 80. O parque de diversões, que nunca foi inaugurado, tornou um dos símbolos mais fortes da tragédia. A cidade é visitada por turistas, mas só com autorização e por períodos curtos, devido à radiação. É um exemplo claro de como um desastre pode transformar um projeto urbano em um cenário de abandono completo. Essa torre fica em Bangkok e era para ser um condomínio de luxo, com mais de 40 andares e vista para o rio. A construção começou nos anos 90, num período de crescimento acelerado da economia tailandesa, mas em 1997 veio a crise financeira asiática e tudo desmoronou. As empresas envolvidas no projeto quebraram e a obra parou pela metade. O prédio ficou lá, sem acabamento, sem vidros, com a estrutura toda exposta. Por muito tempo ele ficou conhecido como a Torre Fantasma de Bangkok. O lugar virou atração para exploradores urbanos e acabou cercado de histórias de assombração. O Satorno-Nick nunca foi demolido nem finalizado. Ele continua ali como uma cicatriz da crise, bem no centro da cidade. Embora o governo tenha discutido o futuro da torre várias vezes, até hoje nada foi feito. É um lembrete visível do que acontece quando a especulação econômica encontra a realidade. Esse é um dos projetos mais estranhos e visualmente marcantes da lista. Localizado perto de Taipei, capital de Taiwan, o Sanzi Resort era um projeto de complexo turístico com casas futuristas em formato de disco voador. O estilo arquitetônico lembrava filmes de ficção dos anos 60 e 70 e a ideia era atrair turistas ricos. A construção começou no final dos anos 70, mas foi cercada de problemas desde o início. Acidentes fatais aconteceram na obra, o que fez nascer rumores de que o local era amaldiçoado. As perdas financeiras também foram pesadas.
e o projeto foi cancelado em poucos anos, sem nunca ser concluído. As estruturas ficaram ali por décadas, abandonadas, criando uma paisagem surreal que parecia saída de outro planeta. O local virou atração de exploradores e fotógrafos, mas acabou sendo demolido em 2010. Mesmo assim, as imagens das casas OVNI ainda circulam na internet e ajudam a manter viva a memória desse projeto excêntrico e fracassado. Desde o início dos anos 2000, a China investiu pesado em construção civil como estratégia de crescimento econômico. Isso resultou em várias cidades inteiras construídas do zero, com arranha-céus, avenidas largas, centros comerciais e tudo mais. O problema? Muitas dessas cidades nunca foram habitadas. Um dos casos mais emblemáticos é Kangbashi, na região da Mongólia Interior. Ela foi construída para abrigar até 1 milhão de pessoas, mas, por anos, teve menos de 30 mil moradores. O governo local esperava atrair empresas e pessoas, mas os preços altos e a localização afastada afastaram os compradores. Outros exemplos incluem Tianlushen, uma cidade com réplica da Torre Eiffel, e vários distritos em províncias como Henan e Liaoning. O curioso é que os prédios estão lá, prontos, com janelas e elevadores, mas vazios. Essas cidades viraram cenários de filmes distópicos, símbolos do risco de crescimento artificial e planejamento exagerado. Os Jogos Olímpicos costumam trazer glamour e visibilidade internacional, mas a conta que fica depois muitas vezes é pesada. Vários países investem bilhões em arenas, vilas e centros de imprensa que depois do evento acabam sem utilidade clara. Um exemplo conhecido é Atenas, sede dos Jogos de 2004. Muitos dos estádios e instalações foram abandonadas poucos anos depois, por falta de manutenção e uso. O centro aquático e o estádio de beisebol hoje estão tomados por mato e ferrugem. O mesmo aconteceu em locais como Sarajevo, das Olimpíadas de Inverno de 1984, e até mesmo no Brasil, como algumas estruturas do Rio 2016 sendo subutilizadas ou fechadas. Esses espaços mostram como o gigantismo dos eventos muitas vezes não se traduz em legado positivo. O que sobra são ruínas modernas, criadas não por guerras, mas por decisões mal planejadas. Ao longo do século XX, muitos governos e arquitetos acreditaram que poderiam resolver problemas sociais e urbanos com grandes conjuntos habitacionais planejados. A ideia era nobre, moradia digna, funcional e acessível para todos. Na prática, muitos desses projetos se tornaram fracassos. Um caso clássico é de Portigo, em St. Louis, dos Estados Unidos. Construído nos anos 50, com dezenas de blocos idênticos, o complexo foi visto como um modelo para o futuro, mas o abandono do poder público, a falta de serviços básicos e o aumento da criminalidade tornaram o lugar inabitável. Em 1972, com menos de 20 anos de uso, os prédios começaram a ser demolidos. Outros exemplos surgiram em países como o Reino Unido, França e até no Brasil. O erro comum foi imaginar que a arquitetura sozinha resolveria problemas sociais complexos. Esses projetos, hoje abandonados ou reformulados, servem de alerta para o risco do urbanismo utópico que ignora a realidade local. Nos anos 2000, Roma iniciou a construção de um complexo esportivo ambicioso projetado pelo famoso arquiteto Santiago Calatrava, conhecido por obras futuristas. A Cidade do Esporte incluiria um estádio coberto, uma piscina olímpica e instalações para diversas modalidades, tudo com um design marcante, cheio de curvas e estruturas metálicas. O problema foi o orçamento. A obra era cara demais e quando a crise econômica atingiu a Itália em 2008, os recursos secaram. A construção foi paralisada com menos de 30% concluída. O que ficou foi um esqueleto metálico cercado de mato nos arredores da capital italiana. A Cidade do Esporte virou símbolo do desperdício de dinheiro público e da dificuldade em conciliar projetos grandiosos com as limitações econômicas reais. Até hoje, o local segue inacabado, embora volta e meia algum político prometa retomá-lo sem sucesso. Imagine uma cidade futurista construída sobre ilhas artificiais, com arquitetura ecológica, carros autônomos, energia limpa e um plano para abrigar até 700 mil pessoas. Esta é a proposta da Forest City, na Malásia, um projeto avaliado em 100 bilhões de dólares com apoio de investidores chineses. As obras começaram com força total e os prédios foram erguidos rapidamente. Mas, poucos anos depois, a cidade está praticamente vazia. Um dos principais problemas foi uma mudança na política da China, que passou a limitar o envio de dinheiro para investimentos imobiliários no exterior.
obra. Como a maioria dos compradores era chinesa, o mercado simplesmente travou. Além disso, a cidade foi acusada de causar danos ambientais, afetando manguezais e comunidades locais. O resultado é uma paisagem bizarra, torres modernas, luzes acesas à noite, mas sem moradores. Uma cidade quase fantasma, só que novinha em folha. O plano Atlantropa foi uma das propostas mais ousadas da engenharia moderna, e também uma das mais absurdas. Idealizada nos anos 1920 pelo arquiteto alemão Hermann Sorgel, o projeto propunha construir uma gigantesca represa no Estreito de Gibraltar para fechar o acesso do Oceano Atlântico ao Mediterrâneo. Com isso, o nível do Mediterrâneo baixaria cerca de 200 metros, revelando milhões de hectares de novo território. Cidades portuárias seriam redesenhadas, novas terras seriam colonizadas e a Europa ganharia uma ponte natural para se conectar ao norte da África. Energia hidrelétrica seria gerada em escala colossal. Apesar de tecnicamente discutível, o projeto foi levado a sério por alguns engenheiros e políticos europeus nas décadas de 30 e 40, mas ele exigiria um esforço financeiro, ambiental e humano impossível. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia caiu em total descrédito. Hoje, Atlantropa é estudado como um exemplo radical de engenharia megalomaníaca. Após a morte de Lenin, o governo soviético planejou erguer um monumento que simbolizasse o poder do novo regime, o Palácio dos Sovietes, em Moscou. O edifício seria o maior do mundo, com 415 metros de altura, superando qualquer arranha-céu da época. A estrutura incluiria um salão monumental para reuniões do Partido Comunista e no topo uma estátua colossal de Lenin com 100 metros de altura, olhando para o mundo com o punho erguido. As fundações chegaram a ser escavadas nos anos 1930, mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu as obras. Com a guerra, o aço reservado para a construção foi redirecionado para armamentos. Posteriormente, o local virou uma piscina pública e depois foi ocupado pela reconstrução da Catedral de Cristo Salvador, ironicamente destruída para dar lugar ao palácio. O projeto permanece como símbolo da ambição e da propaganda soviética sem nunca ter sido finalizado. Projetado pelo arquiteto Santiago Calatrava, o Chicago Spire seria o prédio mais alto da América do Norte, com 610 metros e 150 andares. A torre teria um design em espiral elegante, inspirado no formato de um giro suave em direção ao céu. A construção começou em 2007, com escavações profundas e preparação da fundação. Mas então veio a crise financeira global de 2008, o financiamento evaporou. O terreno virou um buraco gigante e o projeto foi oficialmente cancelado pouco depois. A torre nunca passou da fundação, e o buraco no solo permaneceu como um lembrete do colapso do setor imobiliário americano. Até hoje, o buraco do Spire é objeto de discussão em Chicago. Outros projetos foram propostos para o local, mas nenhum com o mesmo nível de ambição. O Spire permanece como uma ideia congelada no tempo, um ícone do que poderia ter sido. Durante o boom econômico do início dos anos 2000, a Rússia tentou marcar presença no cenário global com um dos maiores arranha-céus do mundo, a Russia Tower. Projetada para Moscou com 612 metros de altura. Seria maior do que qualquer outro edifício da época, uma espécie de Burj Khalifa russo. A torre, com formato piramidal e estilo futurista, foi planejada para abrigar escritórios, residências de luxo e espaços comerciais. O arquiteto era o britânico Norman Foster, um dos mais renomados do mundo. Em 2007, as obras começaram com entusiasmo, mas quando a crise de 2008 atingiu a economia mundial, o financiamento desapareceu. Em 2009, o projeto foi oficialmente cancelado. A área foi redirecionada para prédios menores e a Russia Tower passou a figurar nas listas das maiores construções que nunca aconteceram. Um símbolo da tentativa da Rússia de se posicionar como potência futurista, frustrada pelas limitações do presente. Antes de exibir o Burj Khalifa, o governo de Dubai tinha planos ainda mais ambiciosos. A Nakheel Tower, inicialmente chamada de Torre Dubai, seria a primeira torre de 1000 metros do mundo, 1 quilômetro inteiro de altura. O projeto teria mais de 200 andares e incluiria apartamentos, escritórios, hotéis e até jardins verticais em níveis diferentes. A torre faria parte de um novo distrito urbano planejado pela empresa Nakheel, que também é responsável pelas ilhas artificiais em formato de palmeira. Mas, com a crise de 2008, o mercado imobiliário de Dubai desmoronou, o projeto foi congelado e mais tarde oficialmente arquivado. Hoje o Burj Khalifa ocupa o posto de torre mais alta do mundo com 828 metros, mas a Nakheel Tower, se construída, teria sido ainda mais icônica. Ela permanece como símbolo do excesso de ambição em tempos de bolha econômica.
A usina nuclear de Zwentendorf, localizada na Áustria, representa um caso singular na história da energia atômica. Construída na década de 1970, era um projeto de infraestrutura de grande porte com tecnologia avançada fornecida pela Siemens. O objetivo era claro: Zwentendorf seria a primeira usina nuclear do país, um passo importante para diversificar a matriz energética austríaca e garantir o fornecimento de eletricidade. Milhões de dólares foram investidos e a usina foi concluída com todos os seus sistemas prontos para iniciar a operação. No entanto, o destino da usina foi selado em 1978. Com um crescente debate global sobre a segurança nuclear e os riscos ambientais, o governo austríaco decidiu realizar um referendo nacional para que a população decidisse sobre o futuro da energia nuclear no país. O resultado foi surpreendente e apertado. Por uma margem mínima, 50,47% votaram contra a ativação e 49,53% a favor. Os cidadãos austríacos optaram por não ligar a usina e, consequentemente, Zwentendorf tornou uma usina nuclear totalmente construída, mas que nunca entrou em operação comercial. Ela é um dos exemplos mais proeminentes de elefante branco na Europa e um testemunho da força da democracia direta. Hoje, o complexo é usado como um museu, um centro de treinamento para técnicas nucleares, sim, para usinas em outros países, e, ocasionalmente, como cenário para filmes e eventos. A ideia de um canal da Nicarágua é antiga, remontando ao século XIX, quando competia com o Panamá pela primazia de uma rota transoceânica na América Central. No século XXI, esse sonho renasceu com grande ambição. Em 2013, o governo da Nicarágua concedeu a uma empresa chinesa recém-formada, o HKND Group, uma concessão de 50 anos, renovável por mais 50, para construir, operar e gerenciar um canal interoceânico. O projeto era gigantesco, estimado em 50 bilhões, e prometia ser mais longo, mais largo e mais profundo que o canal do Panamá, capaz de receber os maiores navios do mundo. O objetivo declarado era revolucionar o comércio global e tirar a Nicarágua da pobreza. A construção foi oficialmente iniciada em dezembro de 2014 com uma cerimônia de lançamento simbólica. Contudo, desde o seu anúncio, o projeto foi cercado por controvérsia e ceticismo. Houve intensos protestos de ambientalistas preocupados com o impacto devastador no lago Nicarágua, a principal fonte de água doce do país e uma reserva natural vital. Milhares de agricultores e comunidades indígenas também protestaram contra o deslocamento forçado de suas terras sem compensação adequada. Além das questões sociais e ambientais, a falta de transparência sobre o financiamento e a capacidade técnica do HKND Group levantou sérias dúvidas sobre a viabilidade do empreendimento. Após o início simbólico, pouco ou nenhum progresso real foi observado nas obras. Não houve escavações significativas ou construções de grande porte. Por volta de 2018, o projeto entrou em um silêncio total. O HKND Group aparentemente cessou suas operações e desapareceu da Nicarágua, deixando o plano do canal em um estado de abandono completo. Não há perspectivas atuais de que as obras sejam retomadas. O canal da Nicarágua, portanto, representa um megaprojeto ambicioso que foi iniciado apenas em teoria, mas que fracassou e foi abandonado devido a uma combinação fatal de problemas financeiros, inviabilidade técnica, forte oposição social e ambiental e falta de transparência. Durante a Guerra Fria, vários países planejaram ou construíram verdadeiras cidades subterrâneas com a função de proteger elites e populações estratégicas em caso de guerra nuclear ou desastres de grande escala. Nos Estados Unidos, fala-se muito sobre o complexo de Cheyenne Mountain, no Colorado, e sobre redes secretas de túneis conectando bunkers em áreas estratégicas. Na Rússia, há rumores persistentes sobre a chamada Metro 2, uma linha de metrô paralela em Moscou que ligaria prédios do governo a abrigos subterrâneos. Essas estruturas seriam equipadas com dormitórios, sala de controle, estoques de alimentos e até hospitais. A ideia era garantir a sobrevivência do Estado, mesmo em cenário apocalíptico. Muitos desses projetos foram confirmados parcialmente, mas grande parte permanece envolta em segredos, especulações e informações desencontradas. O que se sabe é que diversas dessas cidades subterrâneas foram abandonadas ou nunca terminaram de ser construídas. Ao longo do século XX, governos e urbanistas testaram ideias ousadas para reeducar ou moldar o comportamento da população por meio da arquitetura e da organização das cidades. O exemplo famoso é o da Brasília Inicial, que pretendia incentivar um novo modo de vida por meio de eixos urbanos e zonas específicas. Outro exemplo é o modelo de unidades de habitação promovido por Le Corbusier, que queria transformar convívio social através de blocos habitacionais organizados como máquinas de morar. No entanto, muitos desses projetos acabaram fracassando. Quando implementados em larga escala, geravam alienação, isolamento ou até degradação social. Alguns conjuntos habitacionais foram demolidos poucos anos após a construção. A promessa de uma sociedade transformada por design urbano mostrou-se na prática muito mais complicada do que no papel.
Ao longo do século XX e início do XXI, várias ideias de energia revolucionária foram propostas, com promessas de resolver crises ambientais ou energéticas. Algumas chegaram a receber investimento pesado, mas foram abandonadas antes de virar realidade. Um exemplo é o projeto americano de energia das ondas oceânicas, que chegou a construir protótipos flutuantes capazes de transformar o movimento do mar em eletricidade. Outro caso é o espaço-espelho soviético, uma tentativa de instalar espelhos no espaço para refletir a luz solar sobre regiões frias da Terra. O plano era gerar economia de energia durante o inverno, mas foi cancelado pós-testes iniciais. Muitos desses projetos falharam por problemas técnicos, alto custo ou pela chegada de tecnologias mais viáveis. Hoje, viraram parte de um passado quase esquecido da corrida energética, onde sonho e realidade nem sempre andavam juntos. A ideia de Atlântida é mais do que uma lenda, para muitos, ela representa um megaprojeto avançado demais para sua época. Segundo Platão, a Atlântida seria uma civilização com engenharia, organização política e conhecimento técnico superiores ao do mundo antigo. A cidade seria composta por anéis concêntricos de terra e água, com canais, pontes e templos cobertos de metais preciosos. Ao longo dos séculos, teóricos tentaram identificar possíveis localizações reais, desde o Mediterrâneo até o Caribe. Alguns acreditam que a Atlântida seria uma metáfora, outros dizem que representaria um projeto urbano real, destruído por desastre natural ou guerra. Além de inspirou obras de arquitetura, movimentos esotéricos e até planos utópicos no século XX. Até hoje, a Atlântida é um símbolo de um projeto perdido de civilização perfeita, com ecos em outras culturas, como Mu e Lemúria e a cidade Z de Percy Fawcett. Há quem diga que certos projetos revolucionários foram propositalmente esquecidos ou apagados da história por ameaçar interesses maiores. Um dos casos mais famosos é o do motor de água de Stanley Meyer, um inventor que afirmava ter criado um carro movido a água, cuja tecnologia poderia substituir o petróleo. Meyer morreu de forma misteriosa em 1998, após um jantar com investidores, que alimentou teorias de conspiração. Outro exemplo é o de Nikola Tesla, que teria criado uma torre de transmissão de energia sem fio gratuita, a Torre Wardenclyffe. Segundo alguns relatos, o projeto teria sido abandonado após pressão de empresários do setor elétrico, como JP Morgan. A ideia de que projetos de energia livre ou transporte revolucionário foram abafados aparece recorrentemente, embora sem provas conclusivas. O fascínio por essas histórias está justamente na sensação de que alguém impediu o avanço do mundo. No pós-guerra, surgiram diversos projetos de cidade com formas geométricas ousadas, estruturas suspensas e mobilidade aérea. Um exemplo clássico é o do arquiteto japonês Kisho Kurokawa, que projetou cápsulas modulares em Tóquio na década de 70. A ideia era que cada cápsula pudesse ser trocada com facilidade, criando uma cidade flexível e viva. Outro exemplo é a cidade transplanetária de Paoli Soleri, que imaginava uma estrutura urbana integrada à natureza e ao cosmos, em formato de megadomo. Muitos desses conceitos ficaram restritos a exposições, revistas de ficção científica ou arquivos de universidades. Hoje são relíquias de uma era onde o futuro era desenhado com otimismo tecnológico. Foram abandonados não por falta de criatividade, mas por serem inviáveis economicamente ou por dependerem de mudanças culturais que nunca aconteceram. Desde a década de 60, a NASA e outras agências espaciais conceberam planos de colonização da Lua, Marte e até de asteroides. Um dos projetos mais notáveis foi o Stanford Toro, uma estação espacial em forma de anel giratório que criaria gravidade artificial por força centrífuga. A estrutura teria florestas internas, rios artificiais, capacidade para abrigar 10.000 pessoas. Outros conceitos incluíam a cidade lunar, projetada para 1980 e jamais construída, e o Mars Direct, um plano dos anos 90 para enviar humanos a Marte com tecnologia existente. Apesar de tecnicamente viáveis em parte, esses projetos exigiriam investimentos colossais e colaboração internacional em níveis nunca antes vistos. Alguns acreditam que muitos desses planos foram engavetados não por inviabilidade, mas por mudanças de interesses políticos, priorizando satélites, armas e exploração não tripulada. Até hoje, essas colônias só existem no papel e na ficção científica.
O Burj Al Babas é um complexo residencial que se destaca de forma peculiar nas colinas da província de Bolu, na Turquia. Lançado em 2014 pela construtora Sarot Group, o projeto era uma aposta ousada no mercado imobiliário de luxo. A ideia era construir mais de 700 mini-castelos idênticos, inspirados na arquitetura gótica e românica francesa, com telhados cônicos azuis e torres pontiagudas. Cada castelo seria uma vila de luxo, projetada para atrair principalmente investidores e compradores abastados do Oriente Médio, que buscavam propriedades exclusivas para férias. A construção avançou rapidamente no início e uma quantidade impressionante de castelos foi levantada em um curto período, criando uma paisagem quase surreal. Muitos dos castelos foram pré-vendidos com preços que podiam chegar a $500 mil cada. No entanto, o sonho começou a desmoronar por volta de 2018. A economia turca entrou em crise, uma desvalorização acentuada da lira e um aumento da inflação. Essa instabilidade econômica, combinada com a queda nos preços do petróleo, que afetou a riqueza dos compradores-alvo do Golfo e a perda de interesse dos investidores estrangeiros, levou a Sarot Group a uma situação financeira insustentável. Em dezembro de 2018, a empresa foi declarada falida e as obras foram paralisadas abruptamente. Hoje, o Burj Al Babas é uma cidade fantasma de centenas de castelos inacabados e vazios. Um cenário bizarro que parece ter sido abandonado no meio de um conto de fadas interrompido. Chegamos ao fim desse iceberg, ou pelo menos da parte que conseguimos enxergar. Deixe sua opinião nos comentários e se quiser ver mais mergulhos como esse, se inscreva e ative as notificações. Até o próximo vídeo.